A paz de Cristo, meus amigos e minhas amigas, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Estamos começando mais um vídeo de oração e de aprendizado, de crescimento espiritual. E a palavra de hoje está imperdível. É um ensinamento bíblico, teológico, que certamente vai expandir a sua consciência cristã, o seu conhecimento espiritual da fé cristã. Amém? Você que é novo no canal, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Amém? Vamos agora para o ensinamento da palavra de Deus e em seguida faremos a oração de hoje. Muito bem, meus irmãos, vamos agora para a palavra de hoje, para o ensinamento de hoje. Vocês estão lendo aí na tela do seu aparelho o título da mensagem, Romanos capítulo 8, versículo 1, e o título é A Vida pelo Espírito. No versículo 1 está escrito: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aqui tem uma observação. Alguns manuscritos da palavra de Deus dizem Jesus, vírgula, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o autor da nossa libertação. Foi Ele quem nos libertou da lei do pecado e da morte. O pecado causou a morte, que é a separação do ser humano de Deus. O pecado separou a humanidade do seu Criador, de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, Ele cumpriu a missão de nos libertar do império das trevas e de nos reconciliar com Deus através do seu sacrifício. Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. A pessoa que crê nesta mensagem do Evangelho, ela está liberta da lei do pecado e da morte. Ou seja, ela tem acesso direto a Deus, porque não há mais uma separação, não há mais uma barreira que nos separe de Deus. A barreira foi totalmente derrubada, aniquilada pelo poderoso sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. E quem crê nesta verdade sublime do Evangelho não pode ser condenado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É o que diz aí no versículo 1. Leia comigo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, veja bem, por meio de Cristo Jesus, através do que Ele fez por nós para nos resgatar, através do seu sacrifício na cruz, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. No versículo 3 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, e aqui tem uma observação, ou pela natureza pecaminosa, também podemos ver isto nos versículos 4, 5, 8, 9, 12
e 13, a mesma expressão, pela carne ou pela natureza pecaminosa. Porque o ser humano, por natureza, é incapaz de guardar a lei, de cumprir as demandas da lei de Deus. Foi Cristo Jesus quem cumpriu perfeitamente as demandas da lei de Deus. Ele cumpriu sem falha. Ele cumpriu de maneira eficaz e completa. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo e não pelos nossos próprios méritos. Porque em matéria da salvação, nós não temos mérito nenhum. O mérito é todo de Cristo Jesus. A nossa única colaboração no processo da salvação é a fé que nós temos que ter em Jesus. O sinergismo está exatamente no fato de que o homem deve ter fé naquilo que Deus já fez por nós na cruz do Calvário. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, está determinado que todos aqueles que tiverem fé no que Deus fez pela humanidade para nos salvar, tenham a vida eterna. Não entra em juízo, não é condenado, mas já passou da morte para a vida, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então no versículo 3 está escrito: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne ou pela natureza humana pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, Jesus, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Aqui nós temos uma outra observação, ou homem pecador, vírgula, pelo pecado. Então Jesus Cristo, ele nunca pecou, a natureza dele é santa, é pura, mas ele assumiu a natureza humana, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Ele se entregou por nós e assim condenou o pecado na carne. No versículo 4 diz que ele cumpriu as exigências da lei. Versículo 4 diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui é importante a gente grifar essa parte aqui. Estão compreendendo? Veja só o que diz aí: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 5 está escrito: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Presta atenção. A mentalidade da carne é o quê? É morte. Ou seja, a natureza humana, com a sua forma de pensar, leva a alma, o ser humano, à morte eterna. Mas a natureza divina e a sua forma de pensar, que é um pensamento puro, santo, uma consciência pura, nos leva a uma vida de paz, a vida eterna cheia de paz. Presta atenção, Romanos 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aqui nós conseguimos entender que o Evangelho também é uma forma de pensar.
Existe a mentalidade humana, carnal, pecaminosa, que são aquelas pessoas que nós éramos assim, eu e vocês éramos assim, aquelas pessoas ignorantes, teimosas, que não querem ouvir a verdade, que vivem numa cegueira espiritual, que vivem uma vida devassa, imoral, sem compromisso com a palavra de Deus, sem amor ao próximo. Nós éramos assim, nós tínhamos essa mentalidade carnal. Mas a mentalidade do Espírito é diferente, ela é vida e paz, é amor, é justiça, é bondade, é pureza. Então nós que estamos em Cristo, nós temos uma nova mentalidade, não pensamos mais como antes, porque não temos a mentalidade da carne mais. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus. Veja o que diz aqui no versículo 7, presta atenção, olha só, o versículo 7 diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A nossa mentalidade carnal antiga nos transformou em inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas no momento que nós recebemos o Evangelho, nós despertamos para uma nova mentalidade espiritual, uma mentalidade espiritual, e esta mentalidade nos transformou e está nos transformando gradativamente, exatamente em amigos de Deus. É o que nós somos hoje, amigos de Deus, graças ao poder do Evangelho de Cristo Jesus. No versículo 8, diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, quem tem a mentalidade carnal, mundana, secular, não pode agradar a Deus. Então, para que tenhamos uma vida agradável aos olhos de Deus, precisamos, povo de Deus, mudar de mentalidade. A pessoa tem que mudar de mentalidade, mudar a sua forma de pensar a vida. Tem que pensar de forma diferente. Tem que concordar exatamente com o que Deus diz na palavra. Portanto, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E eu termino o texto no versículo 9, que diz: entretanto, vamos terminar aqui no versículo 9, deixa eu grifar aqui. Muito bem. Não ficou legal, deixe-me colocar uma outra. Assim, vamos deixar desse jeito mesmo. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A prova de que uma pessoa pertence a Cristo é quando ela vive segundo o Espírito Santo. É quando o Espírito de Cristo habita nela. E a característica de uma pessoa que tem o Espírito Santo é exatamente os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as características de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Amém? Muito bem, essa foi a aula de hoje. A vida pelo Espírito, ou a vida dirigida pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida com esta palavra, em nome de Jesus. E agora nós vamos fazer a oração para encerrar o vídeo de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, novamente eu entro na presença gloriosa do Senhor em oração.
A tua palavra diz: invoca-me e eu te responderei. E neste momento, meu Deus, eu invoco o teu santo nome, juntamente com todos os meus companheiros e companheiras de jornada de fé, de jornada espiritual. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece a intenção de cada coração. O Senhor conhece nossas vidas, mesmo antes de nascermos neste mundo como seres humanos. O Senhor já nos conhecia, mesmo antes de sermos uma substância no organismo, no ventre materno. O Senhor já nos conhecia. O Senhor sabe da nossa trajetória, conhece toda a nossa jornada até o momento atual. É por isso que nós nos apegamos a Ti, pois o Senhor é o nosso Deus e ninguém nos conhece tão bem quanto o Senhor. Ninguém mais nos conhece tão bem quanto o Senhor, Pai. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor conhece os nossos temores e sabe do que precisamos. O Senhor sabe o que está quebrado e o que está fora do lugar. E só o Senhor pode consertar o que se quebrou e colocar no lugar o que se perdeu. Ó Deus, abençoe a vida desta pessoa que ora comigo. Essa pessoa necessita de uma mudança. Ela precisa, meu Pai, de um milagre. Injeta o teu poder, meu Pai, na vida desta pessoa e venha mudar, venha restaurar, meu Pai, a vida desse homem e dessa mulher que ora comigo com toda a fé e confiança. Opera, meu Deus, um milagre na vida desta pessoa que tanto necessita de um milagre e do toque da Tua mão poderosa. Eu oro com minhas mãos erguidas, profetizando a bênção, profetizando jornada feliz, profetizando bênção para a vida espiritual, familiar e patrimonial desta pessoa. E eu te peço, meu Pai, dê para esta pessoa jornada feliz e grandes conquistas para a glória do Senhor. Eu oro: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço porque sei que o Senhor nos ouviu. E nós tomamos posse da herança do Senhor em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Muito bem, esse foi o penúltimo dia da jornada de fé do mês de agosto. Amanhã estaremos encerrando este propósito. Amém? Participem do vídeo de amanhã e participe do primeiro dia da jornada espiritual, da jornada de fé do mês de setembro. Vai começar domingo, tá bom? Inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos nos aprofundar cada vez mais no Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus seja glorificado em todo o tempo. Até a próxima.